Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Petronieri e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui um Vale a Pena Ler os Dois, com 2 livros sobre o caso Nardoni. O Pior dos Crimes e Casos de Família. O Pior dos Crimes é publicado pela Record, enquanto Casos de Família é publicado pela Dark Side. E por que eu tô trazendo esse conteúdo especificamente hoje? Bom, é que hoje, no dia 17 de agosto, está lançando a série na Netflix sobre o caso da Isabella Nardoni e eu achei que seria interessante e que provavelmente poderia ter aí uma busca para saber quais livros tratam sobre o caso, até porque a série, até onde eu pesquisei, foi inspirada apenas nesse livro aqui, que é o da Ilana Kazoy, mas ainda assim pode despertar um interesse aí para estar lendo outros títulos sobre o caso. Mas eu achei que seria interessante trazer um comparativo sobre os dois para vocês saberem se vocês leem eles antes da série ou se lê depois, ou se faz sentido apenas ler um, qual deles é mais interessante para o que você está procurando. Então eu vim aqui trazer meio que esse guia sobre o caso Nardoni. Pelo que eu pesquisei, a gente só tem esses 2 livros sobre o caso, mas se vocês souberem de algum outro livro que eu possa ter esquecido ou que eu não tenha achado, pode comentar aqui que com certeza eu vou ler e trazer mais um comparativo aí pra vocês. Quando eu fui ler esses 2 livros, eu fui assim, totalmente às cegas, e quando eu terminei de ler eles, eu percebi que são 2 livros com pegadas assim, bem diferentes, e então vai ser bem interessante aqui tá trazendo esses pontos pra vocês, logicamente, sem muitos spoilers. E bom, vamos começar pelo da Ilana Kazoy, já que a série foi divulgada como sendo inspirada por ele. Então acho que vai ser mais interessante a gente dar um pouquinho de atenção a ele agora de início. Você pode assustar um pouco com a grossura desse livro, que ele tem 400 e poucas, quase 500 páginas, mas o fato é que esse livro não trata apenas do caso da Nardoni, mas também das Van Richthofen. E dá pra ler apenas o caso dos Nardoni sem ser afetado? Dá sim, é tranquilo. Na verdade, o livro é bem separadinho, aonde começa o caso dos Nardoni. Então você consegue pegar aqui e ler apenas o caso do Nardoni sem perder nada do restante do livro. Logicamente, né? Se você quiser, tem vontade de ler sobre o caso do Van Richthofen, é melhor você ler desde o início. Mas se você estiver aí com pressa para ler logo o livro sobre o caso, pra tá vendo aí a série, dá sim para você pular aqui para a segunda parte, que é apenas sobre esse caso. Somente o caso Nardoni, a gente conta com 10 capítulos, que eles estão aqui no nosso sumário. Prefácio, prólogo, denúncia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, epílogo, sentença, fotos do laudo final e agradecimentos. Eu gosto sempre de reforçar sobre a importância de ler o prefácio, prólogo e etc, que são os conteúdos, vamos dizer assim, mais extra que a Dark Side geralmente traz, porque eu acho que realmente faz um diferencial ali para nossa experiência de leitura. Prefácio é escrito pelo promotor e aqui a gente vai ter um pouco de como ele conheceu a Ilana e como que foi esse primeiro contato para ela estar entrando ali no caso. São apenas 4 páginas, ele também vai discorrer um pouquinho sobre a relação dele com o caso, mas que com certeza é um ponto interessante aí para estar lendo. Já no prólogo a gente tem uma premissa um pouco parecida com essa do prefácio, só que é mais focado na Ilana em si. Aqui a gente vai conhecer como ela teve acesso às primeiras notícias do caso, como que ela teve esse envolvimento com ele, além de entender melhor como ela foi inserida ali ativamente. Porque, para quem não sabe, a Ilana participou tanto do julgamento dos Van Richthofen como os do Nardoni. Então ali a presença da Ilana foi como uma figura mais ativa. Aí no prólogo a gente tem um capítulo intitulado como denúncia, mas eu diria que não é bem um capítulo, é mais uma página ali mostrando, de fato, a denúncia do caso no Ministério Público. Então é assim, é bem interessante porque eu nunca tive acesso a esse tipo de documento e eu achei assim até que seria um pouco mais difícil de realizar a leitura, mas eu achei bem mais tranquilo do que eu esperava e, infelizmente, qualquer cidadão, infelizmente, um dia pode ter que se deparar com esse tipo de informação. Então, eu acho interessante que a Ilana tenha trazido aqui pra gente ter um pouco mais de contato e saber como que é feito essa denúncia. Do capítulo do dia 1 até o dia 5, a gente vai ter uma narrativa bem interessante da Ilana Kazoy e bem diferente do que eu já tinha lido, que é realmente sentar ali e nos contar tudo o que aconteceu em cada um dos dias do julgamento. De início eu fiquei um pouco apreensiva, achei que poderia ser cansativo ou que eu não me conectasse tanto com a história, já que a gente vai sentar ali e praticamente assistir o julgamento que a Ilana vai estar nos narrando. Então a gente vai ouvir a polícia, a gente vai ouvir a perícia, a gente vai ouvir médicos, a gente vai ouvir a Ana Carolina, que é a mãe da Isabella, né, a biológica,
daí a outra Ana, que é a madrasta, e a gente também vai ouvir o Alexandre Nardoni, que é o pai da Isabela. Então a gente vai ter todas essas vertentes, além de algumas pessoas chamadas para depor, tanto a favor quanto contra o casal. Então a gente tem ali jornalistas, a gente tem também pedreiros que supostamente tinham visto um portão arrombado, a gente tem também vizinhos, enfim, a gente vai toda essa galera e aos poucos as peças do quebra-cabeça vão se encaixando conforme a gente vai lendo o livro. Sem sombra de dúvidas, eu fiquei muito impressionada com esse livro, porque, como eu disse, eu achei que poderia ser uma narrativa cansativa ou que a gente não conseguisse visualizar muito bem o que a Ilana tá tentando nos mostrar. Mas, pelo contrário, eu realmente me senti sentada ali no julgamento do lado da Ilana, realmente visualizando tudo que ela tá visualizando. E por isso eu acho que esse livro funciona tão bem como uma série, porque a maneira que a Ilana faz com que a gente assista meio que uma série na nossa cabeça. Então, com certeza vai funcionar muito bem como um documentário. É muito interessante também quando a gente tem ali a perícia e os policiais envolvidos contando sobre os casos, porque a gente vai tendo mini aulinhas de como funciona o processo da polícia e da perícia. Então, por exemplo, se a perícia for falar sobre o luminol, ela tem que convencer ali o júri, que é um júri leigo, que não tem acesso normalmente a como funciona o luminol, como que ele funciona e por que a prova que ela está apresentando é válida. Então a gente tem um aulão ali sobre diversos assuntos, entre ele, como eu disse, o próprio luminol. Então é muito interessante, ainda mais a gente que gosta de true crime, que a gente vai vendo ali uma maneira mais leiga, uma maneira mais simples, como são apresentadas as provas, e a gente vai podendo ver se a gente acredita nelas ou não, se elas são competentes ou não. A gente pode tirar as nossas próprias conclusões, porque nesse quesito eu achei que a Ilana foi assim genial, dela ter apenas narrado como foi o julgamento, porque você pode assistir não, né? Você pode ler o julgamento ali e tirar suas próprias conclusões, se você acha que o julgamento foi justo, se não foi, se você acha que as provas apresentadas foram sim suficientes ou não, você consegue tirar suas próprias conclusões. Eu acho que nesse quesito a narrativa da Ilana assim foi muito sábia, porque ela tá tratando de um assunto, né, de um caso que teve muita repercussão aí na mídia. Então a maneira que ela fez deu uma afastada, assim, o lado pessoal da Ilana e trouxe mais ali o que estava de fato acontecendo e o que de fato ela viu. Claro que em alguns momentos a Ilana deixa ali a opinião dela escapar e também alguns sentimentos dela, mas eu não achei que interfiram na história. Eu acho que, pra mim, ela deixa bem claro que aquilo é o sentimento dela e que aquilo é o ponto de vista dela. Então eu não me senti afetada por esse ponto de vista da Ilana. Eu acredito que a maior parte das pessoas que vão buscar um livro de true crime, elas não vão em busca, assim, de uma opinião pra agarrar, né? Elas estão em busca de conhecer melhor o caso. Nesse quesito, a Ilana consegue realmente nos apresentar bem o caso. A única parte que eu achei assim um pouco mais cansativa é a parte mais burocrática mesmo do negócio, que é quando, por exemplo, o Ministério Público fala, daí depois vem os advogados da Isabela falar, né? E depois vem os advogados da defesa. Então a gente fica naquele bate-rebate, bate-rebate. Por exemplo, a defesa da vítima, né, a Isabela, eles tiveram acho que 4 horas para dialogar e falar tudo que eles achavam que era necessário falar para que o júri acreditasse neles. E depois os advogados da Ana Carolina e do Alexandre tiveram mais 2 horas para rebater isso e depois voltou a palavra para aquele que já tinha 4 horas e ele pôde falar, acho que mais umas 4 horas. Então, assim, a gente tem tudo isso transcrito aqui, então acaba sendo um pouco mais cansativo. Só que imagina, a gente que tá lendo em casa, pode pausar, pode ir fazer outras coisas e depois voltar pra leitura, já é cansativo. Imagina, sei lá, pra Ilana Casoy que estava sentada lá, imagina para os parentes das vítimas que estavam sentadas lá, imagina até mesmo pro júri que foi convocado, né, eles não foram lá por espontânea vontade, ter que ouvir tudo isso. Então eu acho que foi necessário ter colocado essa parte, ainda que um pouco mais cansativa, pra gente realmente se sentir dentro ali do julgamento. É até interessante porque aqui a gente tem um pouco da quebra de como é um julgamento, porque eu acho que a gente tem muito estereotipado aquele julgamento de filme americano, então eu achei bem interessante. No geral, eu achei muito bom esse livro, eu gostei muito da maneira que a Ilana aborda, eu acho que já ficou meio que claro que eu gostei bastante. Como a gente tem acesso tanto aos advogados do casal, como também ao depoimento de cada um deles, eu acho que a gente não fica ali preso a um tipo de narrativa só, a gente consegue enxergar diferentes pontos de vista. Então a gente pode dar o direito ali deles se defenderem. Então a gente tem acesso ali o que teria acontecido perante os olhos deles. Então eu acho muito interessante. Então realmente eu gostei desse lado de
ver mais de uma versão do mesmo crime. É um livro, assim, que vai despertar diversos sentimentos em vocês. É um livro que eu acho que todo mundo já espera, mas eu acho importante falar. Ele vai despertar muitos sentimentos. Por se tratar de uma vítima criança, e além do mais, os acusados ali são o pai e a madrasta dela. Então, toda essa questão familiar acaba mexendo com a gente, porque é algo que poderia ter acontecido com qualquer um à nossa volta. Confesso que eu deixei algumas lágrimas escorrerem quando a Ana Carolina, mãe biológica da Isabela, veio no julgamento e começa a descrever sobre as histórias e a experiência dela mesma até chegar no dia do crime. E ao mesmo tempo, em alguns momentos, você fica com um pouco de indignação ou até mesmo raiva, pode ser que você desperte raiva em alguns momentos. Então é um livro que vai mexer muito com a sua cabeça, que vai mexer muito com o seu emocional. Então tem que saber o momento certo para estar lendo ele. Então assim, é um livro que eu recomendo, mas vá com cuidado, vá no seu tempo, porque vítimas crianças, pelo menos comigo, mexem mais com a gente. No final do livro a gente tem algumas imagens, eu tô mostrando aqui apenas as que posso mostrar, né? Porque tem algumas que não tem como mostrar, porque são imagens meio da perícia. Não tem, assim, a foto do corpo da Isabela, mas tem alguns desenhos exemplificando aonde foram os ferimentos. Mas eu acredito que o YouTube não vai gostar que eu mostre, então não vou mostrar. E no final a gente tem também as fotos do caderno da própria Ilana Casoy, que foi ali onde ela conseguiu escrever tudo que ela estava vendo durante o julgamento e que serviu como base para esse livro. E bom, o que a gente tem sobre o caso dos Nardones nesse livro é isso. Eu fiz bastantes marcações e aqui em cima vocês vão conseguir ver porque eu fiz com um post-it branco, mas tem alguns pontos que eu achei mais marcantes durante a história. Outro ponto interessante que eu tinha esquecido de mostrar agora que eu falei do post-it que eu lembrei, que aqui a gente tem uma linha do tempo de como poderia ter acontecido o crime. Por que eu digo como poderia ter acontecido o crime? Porque o prédio ali não tinha câmeras, por exemplo, em corredor, em elevador, então tudo aqui foi a perícia que foi experimentando e chegaram ali numa linha do tempo. Não tem como saber exatamente qual foi a minutagem, como que aconteceu de fato o crime. E eu digo assim que esse livro, a Ilana conseguiu ser bem imparcial e ter mesmo uma visão mais distante do que de fato aconteceu, conseguir se afastar do crime. Agora vamos para O Pior dos Crimes, do Rogério Pagman. Esse livro aqui a gente conta com 35 capítulos, que eu não vou estar nomeando eles aqui, porque senão vai ficar cansativo para vocês. Mas eu vou mostrar aqui qual o nome deles, para quem quiser ler aí, pausar e realizar a leitura, mas está aqui. Fora esses 35 capítulos, a gente tem o livro também dividido em 6 partes, sendo elas London, Origem, Investigação, Perícia, Julgamento e Condenados. Diferente do livro Casos de Família da Ilana Casoy, aqui a gente vai ter a narrativa em forma de thriller, então cada capítulo, conforme vai tendo ali seu título, a gente vai ser discorrido um assunto, e esse assunto vai despertar interesse para o próximo capítulo que vai abordar outro assunto. Assim como um thriller que às vezes a gente é apresentado a uma prova e no próximo capítulo essa prova acaba caindo por terra, nesse livro a gente vai ter algo bem parecido. Então às vezes a gente vai ter uma sementinha ali, uma ideia plantada em um capítulo que no segundo capítulo vai se desmanchando aos poucos. Então eu achei bem interessante. E essa forma de narrativa faz com que a gente continue engajado na leitura e que ela seja mais rápida. A gente sempre tá ali curioso para descobrir um pouco mais sobre a história e, nossa, qual será o próximo passo. Outra diferença entre ele e o da Ilana é que esse livro não contém nenhum conteúdo extra, então a gente não tem, por exemplo, um prefácio, um prólogo, ou então as imagens, que para mim é a parte mais importante do livro, que acaba ali agregando ainda mais com que a gente consiga visualizar tudo que aconteceu no caso. Mas nesse daqui a gente não tem, é apenas as histórias corridas aqui. Um ponto que eu acho interessante falar é que o Rogério é o jornalista que eu falei que foi chamado no julgamento do caso dos Nardoni. Ele foi a pessoa ali que soltou uma matéria, se eu não estou enganada, que disse sobre o pedreiro que teria supostamente achado a casa ao lado, né, uma obra ao lado, com um portão arrombado. Então, tanto o pedreiro quanto o Rogério foram chamados ali para testemunhar na defesa do caso dos Nardoni. O que seria a defesa, né, para quem não está acostumado aí com esses termos, a defesa seria a favor dos dois. Mas, assim, gente, isso não quer dizer que ele defenda os dois. Ele só foi chamado para depor e ele
teve que depor, né? Para explicar um pouquinho melhor para vocês qual o objetivo do autor com esse livro, que é bem diferente do objetivo da Ilana, eu grifei aqui e vou mostrar para vocês um trecho que ele mesmo diz, que eu acho que é mais fácil de exemplificar. Lógico, gente, eu não vou mostrar o texto inteiro para não ficar cansativo para vocês. Eu vou mostrar apenas um trechinho assim, bem resumido, que eu acho que dá para entender o que vai vir posteriormente. Tratava-se da admissão indireta de que o policial ainda tinha dúvidas sobre a autoria do crime, ainda que oficialmente dissesse o contrário. Seria possível que, extraordinariamente, a verdade pudesse estar naquele 1%? Ou melhor, que a interpretação da polícia com base em laudos perícias e difundida durante 2 anos não fosse verdadeira? O crime não estaria totalmente desvendado? Quais eram, afinal, as preocupações que levavam o delegado a se manifestar daquela forma? Foram essas algumas das perguntas que me conduziram a um trabalho de apuração jornalística iniciado após o fim do julgamento, e que agora são base dessa obra. Ou seja, resumindo esse trechinho, nesse livro a gente vai partir da premissa e se eles não forem culpados. Lógico, gente, que não é coisa assim que ele tirou da cabeça dele, ele vai atrás de entrevistas, ele vai atrás do laudo, ele vai atrás ali de manuscritos do próprio julgamento que ele cita até durante o livro. Tudo isso ele traz de uma maneira mais leve e que faça com que a nossa leitura seja mais rápida, não seja tão pesada quanto o livro da Ilana. Até uns 40, 50% desse livro, eu achei que o autor conseguiu ser bem imparcial, manter a neutralidade, e por mais que ele estivesse partindo da premissa, e se eles não forem culpados, eu achei que ele deixava a gente pensar sozinho, sabe? Ele apresentava as coisas e quem pensava era a gente, se a gente concordava ou não. Mas depois dos 50, 60% ali do livro, eu achei que ele foi um pouco mais parcial. Não estou dizendo assim, gente, que é um livro parcial. Eu, Patrícia, senti que é um livro um pouco mais parcial. E eu também não tô querendo dizer que o Rogério vai defender os dois. Não, eu estou querendo dizer que ele acaba entrando tanto nessa ideia de e se eles não forem culpados, que ele acaba não deixando espaço pra gente pensar sozinho, sabe? Ele vai entregando muito o que a gente deveria pensar. E eu não curto tanto essa premissa num livro de true crime. Em livros de true crime eu gosto mais de pensar sozinha, sabe? Me apresente porque você acha que eles são inocentes, mas deixa eu cogitar se eles são ou não inocentes. E nesse livro não, eu acho que ele pensa assim, vou apresentar porque eles são inocentes e vou fazer com que os leitores pensem isso também, sabe? Como se de fato fosse um thriller. Mas eu não sei, gente. Pode ser que você goste desse tipo de escrita, mas eu achei que se ele tivesse mantido a neutralidade, né, pra gente pensar o que a gente quisesse, mesmo apresentando ali os fatos que ele acha que fazem eles parecerem inocentes, teria sido mais interessante pra minha experiência de leitura, pra minha experiência com a leitura desse livro em específico. Mas com certeza você pode ler e pode ter uma percepção diferente, porque leitura é sobre isso, sobre experiências. E por que eu tô falando aqui que não é só porque ele escreveu um livro nessa premissa que eles são inocentes e por ele ter participado da defesa que necessariamente ele acha que eles são inocentes. Porque logo no primeiro capítulo o Rogério ele conta ali sobre um caso de 2 pais que foram acusados de cometer um crime e que depois de anos foi provado que eles não tinham cometido o crime. Daí ele cita que o que tirou a culpa desse casal foi um casaquinho, e ele diz que no caso em específico da Ana Jatobá e do Alexandre, não tinha um casaquinho, ou seja, que não tinha ali algo concreto para fazer com que eles sejam inocentes. Pelo contrário, o Rogério ele diz que ele conseguiu achar ali algo que provavelmente nem a polícia e algumas pessoas tinham deixado passar, e que para ele poderia ser sim uma prova mais concreta que de fato eles cometeram o crime. Eu não vou falar o que é, porque senão eu acho que é spoiler, eu acho que é legal vocês lerem e se aventurarem nessa jornada que o nosso autor vai trazendo a gente pra, enfim, descobrir tudo isso. E assim, eu sei que algumas pessoas podem achar esse livro um desserviço por estar trazendo um lado em que eles supostamente são inocentes, mas eu acho sim que é válido a gente, sei lá, se questionar e ver o ponto de vista desse autor. E como eu disse, né, tudo dá a entender que ele não acredita nessa inocência, mas ele quis apresentar essa inocência. Aí cabe a você ler o livro e achar que de fato faz sentido ou se não faz sentido. No geral, eu achei um livro bom. Ele se propõe a
trazer esse lado inocente e ele traz esse lado inocente, então ele traz o que ele propõe. E eu só não achei ele um livro melhor porque eu não concordo com algumas abordagens do autor, eu não concordo como foi feito algumas coisas. Eu acho que algumas partes eu teria escrito de outra maneira, algumas insinuações eu não teria feito, mas isso daqui é algo pessoal meu, o que eu, Patrícia, achei sobre o livro. Aqui o Rogério vai mostrar o que ele acredita ter sido algumas falhas na perícia, algumas falhas na polícia, algumas outras falhas em detectar possíveis testemunhas e, enfim, até mesmo ele questiona ali a cronologia dos fatos que eu apresentei do livro da Ilana Casoy. E no final do livro a gente também tem algumas teorias, boatos que surgiram na cadeia sobre quem poderia ter de fato cometido esse crime. Fica a questão, vale a pena ler os dois? Pensando especificamente para o documentário, eu acredito que o da Ilana Casoy consiga suprir bastante, porque a gente vai ter apresentado ali todo o julgamento e ali a gente já vai ter todas as versões do crime, que é dos advogados, da polícia, da perícia, dos envolvidos, né, então do pai, da mãe, da madrasta, enfim, tá tudo ali discorrido, então eu acho que ele sozinho já consegue suprir o que a gente precisa para estar assistindo o documentário. Agora, se você falar, eu quero ir além, eu quero conhecer mais sobre o caso, daí tudo bem, daí eu acho que vale a pena ler os dois sim. Se vocês me perguntarem uma ordem pra estar realizando a leitura, eu recomendo primeiro estar lendo o da Ilana e depois ler O Pior dos Crimes. E por que isso? Porque eu não gostei tanto do Pior dos Crimes? Não, não é por causa disso. É que eu acho que como a Ilana, ela apresenta o julgamento tintim por tintim, a gente consegue visualizar o caso assim, num todo, a gente tem todas as informações que a gente precisa sobre o caso, e daí depois a gente vem pro Pior dos Crimes, que é um livro que tem uma pegada um pouco mais diferente, e que algumas coisas não vão ser apresentadas nele. Então, quando você for ler alguma coisa aqui, você já vai se lembrar do que aconteceu no julgamento e vai poder tirar suas próprias conclusões. Então, eu acho que o Pior dos Crimes, ele funciona muito melhor se vir depois do Casos de Família. Eu acho que se você lê ele primeiro e depois ir pro Casos de Família, talvez você fique um pouco confuso com algumas coisas que não batem. E também eu acho que você pode acabar ficando perdido, porque ele apresenta, assim, alguma linearidade, né? Ele tenta explicar como aconteceu o caso, mas eu acho que na questão do julgamento mesmo, a Ilana consegue trabalhar muito melhor. O Rogério também traz aqui algumas partes dos debates ali do julgamento, né? Então, alguém fala alguma coisa, o outro rebate. Só que eu acho que a parte que a Ilana faz isso fica mais fácil de visualizar. Então, quando você já tiver realizado a leitura da Ilana e vai pegar o do Rogério, eu acho que você não sente tanto essa dificuldade. Porque mesmo já tendo lendo da Ilana, algumas partes aqui eu senti um pouco de dificuldade para me situar, porque era muita informação sendo jogada ali, sabe? E bom, eu acho que o que eu posso estar falando sobre esses dois livros sem dar spoiler ou então estragar a experiência de leitura de vocês é isso. O bruto, assim, está gigantesco. Eu vou tentar cortar o máximo que eu conseguir para não ficar um filme praticamente aqui esse vídeo. E olha que eu tentei, assim, me segurar de tantas informações e tentar não jogar tanta coisa em cima de vocês. Mas eu acho que é isso, os dois livros são bem diferentes. Os autores têm ali propostas bem opostas. A Ilana quer narrar o que aconteceu, enquanto o Rogério quer trazer aí uma suposição e que talvez muitas pessoas se questionaram ou durante a época ou hoje em dia. Então são pegadas bem diferentes, mas sem dúvida vale a pena estar lendo os dois para você tirar aí suas próprias conclusões e quem sabe aí ter uma terceira teoria ou então firmar ainda mais o seu veredito. De fato, os dois livros fazem com que a gente se sinta dentro do caso, a gente se sinta mais próximo do que aconteceu e é muito sensível, é muito delicado, assim como eu já tinha dito da Ilana, porque não sei vocês, mas na época eu era criança, então eu me sentia muito próxima da Isabela, eu ficava pensando assim, nossa, poderia ter acontecido comigo, sabe? Eu lembro que até quando aconteceu a prisão dos dois, a gente estava na escola, todo mundo debatendo sobre o caso. Então assim, é algo muito delicado, algo muito sensível, que acabou parando aí o país. Então eu recomendo sim a leitura, mas vá com cuidado, respeite seus limites e respeite o seu tempo. Se você se sentir aí que você está passando por um momento delicado, que não pode aí passar por fortes emoções, não recomendo a leitura de nenhum dos dois, porque por mais que O Pior dos Crimes seja um pouco mais distante essa questão de trazer sensibilidade para o caso, a gente ainda se emociona em algumas partes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você já leu algum desses dois livros, qual foi sua opinião sobre eles, se vocês gostaram, não gostaram. Quero saber também se vocês estão empolgados para assistir a série ou se vocês vão estar deixando para outro momento. E bom, nos vemos no próximo vídeo.